Oferecendo espaço a todos e através do sorteio entre os pré-candidatos, estamos recebendo então hoje em nossos estúdios o vereador Matheus Escarso, do partido MDB. Matheus Escarso nasceu em Capivari, tem 37 anos, é casado, tem uma filha, é graduado em comunicação social, é publicitário e jornalista, cursou pós-graduação em gestão pública e pós em gestão estratégica de negócios. É pastor auxiliar da Igreja do Evangelho Quadrangular de Capivari, formado pelo ITQ, que é o Instituto Teológico Quadrangular. Matheus iniciou sua carreira profissional aos 13 anos de idade, trabalhando como entregador de jornal. Ao longo do tempo, ainda jovem, foi office boy, editor e diretor proprietário do Jornal da Cidade Regional por mais de 17 anos. Hoje é comerciante e proprietário da padaria Pão da Vida. Foi eleito vereador em 2009 pelo Partido do Movimento Democrático, o PMDB na época, né? E hoje MDB. Foi reeleito em 2012 e em 2016, então por 2 vezes, sendo o segundo vereador mais votado. Na sua atuação parlamentar, fez parte da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Serviços de Obras Públicas e Atividades Privadas. Hoje é membro da Comissão Finanças e Orçamento. Nossa entrevista, Matheus, lembrando, está acontecendo também ao vivo e você também pode assistir, você ouvinte, através do nosso Facebook e do canal da Raízes no YouTube. Lembramos a todos que nesta entrevista com os pré-candidatos, que devido ao tempo determinado para a entrevista, não faremos as perguntas encaminhadas à rádio pelos nossos ouvintes e que as mesmas poderão posteriormente ser respondidas pelo convidado. Bom, então, desde já, Matheus, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo, um bom dia para você novamente. Bom dia novamente a todos aqui do estúdio, também aos ouvintes aqui da Raízes FM. Vereador, aproveitando, começando com a nossa primeira pergunta, quando que iniciou esse seu interesse na vida pública, na política? Como foi? Eu entrei na vida pública, né, a partir de um convite para representar a Igreja do Evangelho Quadrangular, que ela no estado de São Paulo, ela tem um departamento de cidadania. E esse departamento, ela coloca que a igreja ela tem que estar participando dentro da sociedade, né, colocando seus representantes. E eu aceitei o convite, participei de uma prévia em 2007, e eu venci essa prévia. E depois eu acabei me filiando ao MDB, o qual, né, eu tenho também uma conversa com Luiz Campassi, que foi candidato a prefeito na época, em 2008, o qual tinha um plano de governo, né, para a nossa cidade de Capivari, o qual eu aceitei, né, e acabei disputando e obtendo o resultado. E como você avalia esse período, suas principais conquistas, as dificuldades encontradas? Sim, no início foi um aprendizado muito grande, né? A gente que vem da iniciativa privada, você vê a gestão pública é muito diferente, então é um aprendizado muito grande, onde podemos aí tá representando a população, ouvindo o clamor da sociedade, dos munícipes e levando até o poder executivo. Até me lembro bem que na época, quando entrei também candidato a vereador, eu morava no Residencial Santa Rita, aqui próximo do cemitério. Era um bairro que sempre ficavam na promessas de asfalto e nunca chegava essa benfeitoria. E foi das situações que eu também falei, não, eu vou encarar essa, além da questão da representatividade, né, da igreja, né, mas a representação não é especificamente da igreja, mas sim a sociedade num todo. E eu comprei aquela briga de trazer o asfalto ao Residencial Santa Rita. E com a ajuda, claro, do prefeito na época, Luiz Campassi, nós conseguimos apresentar, né, eu falo que foi um projeto muito importante que eu apresentei, né, ao governo na época, que é o PCM, que é o Plano Comunitário de Melhorias, que foi através desse projeto que nós conseguimos fazer o asfalto em conjunto com os moradores lá do Residencial Santa Rita. Um clamor de 20 anos,
a gente conseguimos ali fazer o asfaltamento mais de 19 ruas ali no Parque Residencial Santa Rita. Além, é claro, também de recursos que nós conseguimos, recursos extras orçamentários, com os deputados, tanto na área da saúde, na parte de infraestrutura. Inclusive agora, recentemente, o deputado Carlos César encaminhou para a gente aqui em Capivari um recurso de R$200 mil para a área de infraestrutura, para recapeamento. Também conseguimos, né, trazer um importante projeto que inclusive tem até hoje, só que infelizmente é pouco divulgado pelo atual governo, que é a Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que é uma universidade, né, alocada junto à Unicamp, à Unesp e à USP, né? E nós temos aqui em Capivari, né, uma universidade que tem cursos gratuitos para a população, como pedagogia, engenharia de produção e gestão pública, graduação superior, gratuito para a população. Infelizmente é pouco divulgado, é pouco investido, né, na questão visual, de até mesmo de publicidade, que nós temos essa conquista aqui na cidade de Capivari, né? Nós temos aí outros municípios que têm a Univesp e ela tem até ampliado cursos. Infelizmente, nós não conseguimos essa ampliação, né, pelo desinteresse do atual governo. Vereador Matheus, gostaríamos de aproveitar a oportunidade para que o senhor pudesse esclarecer a população sobre o ocorrido em agosto de 2015, quando houve a denúncia de um suposto uso irregular de carro oficial da Câmara de Capivari para visita a um pré-candidato a governador que se encontrava na cidade de Piracicaba. Em julho de 2018, o juiz da comarca de Capivari, o Dr. Fredson Capellini, ele aplicou ao senhor e aos outros 2 vereadores citados à época, o Domingos Antônio Cláudio e Telêmaco Tonetti Borsari, a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Como o senhor avalia hoje tudo o que aconteceu? O senhor está com os direitos políticos preservados para essa disputa eleitoral? Na verdade, isso aí aconteceu em 2014, né? Ou 2014. Eu estou apto, tanto é que foi divulgado na mídia essa questão da improbidade administrativa, porém, não houve divulgação nenhuma sobre o acórdão final desse processo, aonde que o juiz tira todas essas questões da condenação de direitos políticos. Não existe. Inclusive, eu estou com o acórdão, né, aqui presente, né, na página 9 desse acórdão que foi publicado agora no março de 2020, né, que diz o seguinte: mostra-se desproporcional a condenação dos réis à suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratação com o poder público. Ou seja, estou apto. O que ficam se jogando aí é uma narrativa para tentar desconstruir, para tentar colocar na população que nós não temos condições de disputar uma eleição, e isso não procede. Está aqui esse acórdão, está aqui que o acórdão é o julgamento final. Não existe nenhuma condenação com relação de perda de direitos políticos. Então isso aí é uma narrativa que estão colocando para tentar manipular a população, o qual a verdade sempre vai prevalecer. E está aqui, inclusive a gente fica assim, às vezes eu estou até andando com esse documento em mãos à rua, porque às vezes sempre um ou outro acaba perguntando, você tem que acabar desmentindo, né? Então é até uma oportunidade que, infelizmente, nesse período agora, acontecem muitas as fake news, né? Muitas as fake news adversários querendo desconstruir outros adversários. Então, não procede, estou apto, até porque eu estou em cargo de vereador. Se eu tivesse alguma condenação, possivelmente eu teria até perdido o meu cargo. E eu estou atuando na Câmara Municipal. Então, foi revertido e, infelizmente, a imprensa acabou não fazendo a divulgação dessa sentença, onde deu procedente ao nosso caso. Vereador, aproveitando, em 10 de agosto de 2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é exclusivamente da Câmara Municipal a competência para julgar
as contas de governo e também as contas de gestão dos prefeitos. Cabe ao Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo Municipal, emitindo o parecer prévio e opinativo, que somente poderá ser derrubado por decisão de 2/3 dos vereadores. Como o senhor avalia esta decisão e consequentemente a responsabilidade dos vereadores na análise e no julgamento das contas do município? Eu discordo totalmente dessa situação, até é desastrosa isso para a sociedade, porque o Tribunal de Contas é um órgão técnico, são pessoas capacitadas que estão naquela função para fazer uma auditoria das contas do Poder Executivo do prefeito. Aí ele encontra diversos indícios de irregularidade, né? Aí acaba reprovando as contas do prefeito, manda para a Câmara Municipal com o parecer desfavorável, e a Câmara Municipal ela pode reverter esse parecer técnico do Tribunal de Contas. Ou seja, acaba havendo um cunho político em cima disso aí. Acaba encobrindo até muitas coisas erradas que foram praticadas. Então eu discordo dessa situação, só que nós temos que respeitar. Até mesmo nós temos agora aqui em Capivari, por exemplo, temos as contas do atual prefeito, 2016 reprovada pelo Tribunal de Contas. Tem 2017 reprovada pelo Tribunal de Contas, inclusive o de 2017 já está na Câmara Municipal para fazer a avaliação dessa auditoria do tribunal, para depois votação. E aí você acaba vendo os apontamentos do tribunal, né? Erros, falhas administrativas. E aí você acaba, depois a Câmara acaba revertendo politicamente para tentar safar o prefeito, tirando dele a responsabilidade civil, até mesmo criminal. Então eu acho, eu não concordo, né? Apesar que isso vem de lá de cima, é uma regra que tem que ser seguida. Até já me manifesto publicamente, como as de 2017 estão reprovadas, já tem uma comissão de vereadores, já está analisando essas contas, tem diversas irregularidades. Meu voto com certeza vai ser favorável a manter o parecer do tribunal, como no caso rejeitando as contas do prefeito. Agora, Matheus, como vereador e munícipe, quando o senhor anda pela cidade de Capivari, quais os problemas aí que mais te incomodam? Saúde, asfalto, segurança, educação, infraestrutura, desemprego? É claro que num contexto, a gente conversando com a população, a tendência maior é a saúde, né? No caso, a parte de infraestrutura da cidade. Mas eu falo para você, Marquinhos, a todos os ouvintes, que nós temos um problema muito grave aqui na cidade de Capivari, é a questão da gestão pública, da administração. Nós precisamos fazer uma reforma administrativa urgente, porque a capacidade de investimento da cidade praticamente está a zero. Só para vocês terem uma noção, em 2012 nós tínhamos em torno mais ou menos de 1.295 funcionários, a prefeitura. Hoje, nós temos 2.004 funcionários, um aumento de 55% de funcionários nos últimos 8 anos, ou seja, 709 funcionários a mais. Aí você pega o índice da população, a população não houve um crescimento nem de 12%. Aí você acaba inchando a folha de pagamento, automaticamente diminui a capacidade de investimento na cidade. Aí a gente vê a reclamação da população por que não tem medicamento nos postos de saúde, é buraco, é mato alto, enfim, vários assuntos, várias reclamações da população. E a desculpa é sempre essa: orçamento pequeno, né, não tem condição, tem que esperar uma verba extra-orçamentária, enfim. Então o que eu vejo? Eu vejo que estamos gerenciando muito mal os recursos. Nós conversamos com algumas pessoas de fora, que tem outros municípios muito parecidos, nós temos um orçamento até considerável perante outros municípios, porém está sendo muito mal aplicado. Nós temos imóveis aqui em Capivari que se paga mais de 50 mil reais por mês. Arena multiuso, que foi investido mais de 10 milhões de reais, que está hoje aí, parada,
10 milhões de reais foram investidos. Então, são dinheiro que poderia ser investido para a população, que foi focado em áreas desnecessárias. Então, existe muitos pontos, né? Até questão, eu tenho até pontos que eu anotei, porém, a questão do tempo nosso é bem escasso, mas existe a questão de aluguéis de viaturas da Guarda Municipal. Tem aluguel de viatura ali, só para vocês terem uma ideia, com 5 meses você compra uma viatura nova. É um dinheiro jogado fora. Então, e infelizmente, até mesmo enquanto vereador, nós batemos na tecla, cobramos o Poder Executivo, só que chega nessa esfera administrativa, a Câmara não tem competência para interferir na esfera de gestão. Então, esse é um dos motivos, né, da minha pré-candidatura junto ao MDB, que nós queremos resgatar, né, aquilo que foi iniciado em 2009 pela gestão do Luiz Campassi, né, que infelizmente por outras questões foi interrompida em 2018. Nós queremos dar continuidade para ter um choque de gestão, uma gestão eficiente, um governo eficiente que saiba administrar os recursos da população. Porque da forma que estão sendo feitos, é dinheiro jogado fora. Fora as dívidas que estão deixando para a próxima gestão. Dívidas esta que vai impossibilitar até mesmo do próximo prefeito de governar. Então, por isso, se houver, né, pré-candidatos com promessas aí de fazer isso ou aquilo, mentira! Mentira, por quê? Porque a prefeitura vai estar endividada, já está. E cada vez mais o executivo vai empurrando com a barriga, vai empurrando, né, dívidas para a próxima gestão. Exemplo agora, no último mês, a prefeitura jogou para a próxima gestão mais de 6 milhões, em torno de 5 a 6 milhões do Capivari Prev, fora um outro empréstimo de 5 milhões que foi feito para compra de carros, diz que vai fazer pontes, ainda não está bem claro esse investimento, inclusive tem requerimento na Câmara fazendo essa cobrança, e fora outros déficit orçamentário, que inclusive é um dos pontos que o Tribunal de Contas rejeitou, né? Gasta-se mais do que arrecada, não tem eficiência administrativa. Então, um dos principais pontos da próxima gestão é a reforma administrativa, senão não vai ter dinheiro para investimento e até reforço aqui, pode se comprometer também a folha de pagamento do servidor público. Na manhã desta quarta-feira, nós estamos conversando com o vereador Matheus Escarso, ele que é pré-candidato a prefeito de Capivari pelo partido MDB. Matheus, dando continuidade, agora nós vamos avançar para a área da saúde. Como o senhor avalia os impactos da pandemia em nossa cidade? Lembrando que Capivari tem hoje 902 casos confirmados da doença, entre eles 16 óbitos e 756 pessoas recuperadas. O senhor acha que o município está combatendo corretamente o vírus? Olha, existem muitos pontos que precisam ser melhorados. Exemplo, uma das reclamações muito grande da população é que um caso dentro de casa foi confirmado de Covid e às vezes aquela família precisa fazer o teste, né, para ver se de repente a pessoa também tem que ficar em isolamento. E tá tendo muita reclamação que não está sendo feito esses testes. Até eu entrei no portal Transparência, analisando até as contas, dos recursos que estão vindo para o município. Não foi discriminado, tem um valor determinante ali que foi gasto na compra de testes rápidos, porém não cita a quantidade. Até nós vamos entrar na Câmara pedindo informações de quantidades de testes rápidos que foram comprados. Então, com relação à pandemia, precisa ser melhorado muito. E outra coisa, Tony, que eu vejo é que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde parou todos os demais programas por causa do Covid. Eu sei que tem que ter o enfrentamento do Covid, tem que ter o isolamento, porém, não se pode parar o setor da saúde. Tem cirurgias eletivas que foram paradas. Tem aí exames que foram cancelados.
E tem pessoas, e reforço aqui para vocês, tem pessoas que acabou falecendo, não faleceu de Covid, mas faleceu de outras complicações. Por quê? Inclusive teve um jornalista aqui da cidade que faleceu, o irmão dele postou que ele precisava urgente fazer um exame, que o irmão estava com suspeita de câncer. E não conseguiu fazer o exame por irmão, porque deu lá cancelado devido ao Covid. Então, a questão não é só o Covid, tem que tratar o Covid, tem que tratar a questão da orientação do Covid, sim, mas também não podemos deixar a saúde, né, de lado, a outra parte. Então, isso tem gerado muitas reclamações. Até teve uma pessoa que também estava com um problema muito grave de glaucoma e catarata, precisava fazer essa cirurgia de catarata. Foi atrás, não conseguiu mesma justificativa por causa do Covid, ele teve que fazer um financiamento, né, particular para poder pagar, e ainda no hospital de fora, né, acho que foi em Piracicaba, se eu não me engano, para poder fazer essa cirurgia, porque ele estava com risco de perder a visão. Fora outros, que a gente sabe que pessoas que estão aguardando para tirar pedra da vesícula, enfim, que está tudo parado e as pessoas sofrendo. Então, a questão da pandemia tem que ser tratada, tem que ser olhada com carinho, tem que ser investida, porque está vindo investimento para isso, porém, a outra área da saúde não pode parar do jeito que pararam. E outra questão também, até uma das perguntas que me fazem bastante, é com relação ao custo lá da tenda, né? Da tenda que foi contratada pela Santa Casa, não foi pela prefeitura. Até achei uma estranheza, né? Porque assim, normalmente a Santa Casa sempre está numa situação difícil, né? E a Santa Casa que montou a tenda, né? Então, cada 40 dias, de acordo com o requerimento que eu fiz, se gasta-se em torno de R$60 mil com estrutura, fora os insumos, mão de obra. Então, praticamente já passamos aí de 90 dias, né? Acredito eu que o custo ali já vai passar mais dos 200 mil só com a tenda. Fora outras compra de teste rápido, insumos, enfim, né, equipamentos de segurança para os funcionários. Mas nós estamos acompanhando os recursos que têm vindo, né, que estão sendo aplicados, e monitorando também, fiscalizando para que seja bem aplicado, né? E cobrando o Poder Executivo. Matheus, aproveitando ainda na área da pandemia, da Covid-19, qual é a sua opinião sobre a volta às aulas presenciais aqui em Capivari? Olha, no momento eu sou contra. No momento sou contra até pelo fato, né, do alto índice de infecção que está tendo na nossa cidade de Capivari. Mas é uma situação que todo gestor público já vai ter que analisar, pensar. Muitos já falam que está perdido esse ano, mas nós temos que pensar no próximo ano. Por quê? Nós não sabemos até onde vai essa questão do vírus. Porque nós temos aí relatos que na Europa, onde teve o surto, né, o pico da pandemia em certo patamar, foi um período, depois abaixou e agora voltou a subir. Então a tendência, a gente não sabe, tomara que venha logo essa vacina para eliminar de vez essa situação, mas nós temos que ter já um planejamento estratégico para a volta às aulas. Se não poder voltar agora, que eu sou contra e a maioria dos pais também são contra voltar nesse momento, mas para no ano que vem, no início do ano letivo de 2021, vai ter que se fazer algo, porque se não tem condição depois de deixar as crianças fora da sala de aula. Isso é uma perda muito grande, principalmente as criancinhas de início de alfabetização. Então é uma situação que tem que estar estudando junto com profissionais da área, com os pedagogos, enfim, para ver o que podemos fazer. Mas no momento eu sou contrário. Matheus, a Covid ela está impactando todos os segmentos da sociedade e não vai ser diferente com relação às eleições municipais deste ano. Então nós queremos que você nos passe uma análise, você que já tem uma certa experiência aí de outras campanhas, né? O que você acha que vai ser diferente esse ano com relação à motivação dos eleitores, a campanha em si, como deve ser encarada esse ano?
Olha, na verdade, olhando toda essa situação, né, até mesmo a questão das quarentenas, né, do isolamento, não era nem para ter eleição. A verdade é essa, né? Mas infelizmente isso vem de lá de cima. Eu, se perguntar particularmente se gostaria que tivesse eleição, não. Nesse momento, não. Né? Então, agora, o que infelizmente são impostas. Se a gente falar assim, então não vou disputar, não vou ficar em casa, aí eles vão ditar a regra, vão colocar, né, os seus pré-candidatos e vão ser eleitos pessoas que de repente que se dispôs naquele momento. Então, eu entendo que não deveria ter eleição, porém, ela vai acontecer. E nesse cenário atual vai ser uma eleição muito diferente, né? Não sabemos ainda como que será a questão. Eu acho que dificilmente vai ter a presencial. Eu acho que ela vai voltar muito para o lado digital, porém a gente até vê já nas próprias redes sociais o pessoal já reclamando, não começa a mandar postagem para mim no WhatsApp, no Face, Instagram, enfim, vai ser uma eleição muito diferente. E a preocupação também é a questão da abstenção, Marquinhos. Eu acho que muita gente não vai votar. É isso que a gente tem que tentar conscientizar a população, porque se a pessoa não for votar, outras irão e vai escolher o candidato. E depois, não adianta depois lá na frente reclamar, porque a pessoa não fez a parte dela. Né? Então eu acho que nesse ponto, eu acho assim, cada um tem que se responsabilizar, a responsabilidade está de cada um. Porque nós, né, quando eu me incluo como também eleitor, nós eleitores seremos os responsáveis para colocar os nossos representantes, tanto na esfera executiva, no executivo, como na esfera do legislativo. Então, é importante a população se conscientizar. Se você não fizer a sua parte, o outro vai fazer por você. Então, tem que ficar muito atento. Mas se tivesse uma opção de escolher, eu não teria eleição nesse momento de virtude, né, ao alto índice de contágio ao Covid-19. Matheus, como temos feito a todos os pré-candidatos, essa pergunta a gente tem que fazer uma formulação para que a gente possa chegar a realmente o que a gente quer saber. Em 2014, ano em que houve a reeleição da presidente Dilma, o PIB no Brasil, que é a soma de toda a riqueza gerada durante o ano no país, ele cresceu apenas 0,5%. Depois nós tivemos aquela crise lá de 2015, 2016, né, o ano inclusive do impeachment, né, e nesses 2 anos a queda do PIB brasileiro foi de quase 7%. Então, desde então, nós estávamos crescendo a taxa de 1% ao ano, e ao iniciarmos esse ano, 2020, havia mais uma expectativa aí de que poderíamos crescer mais fortemente. Aí surgiu, né, toda essa situação. A economia desabou também, né? Os municípios sofreram aí a mesma crise com queda dos tributos municipais, estaduais, os repasses federais. Como o senhor avalia o impacto dessa crise em Capivari, apesar de você em uma pergunta anterior já falou com relação ao ano que vem, o próximo prefeito que vai ter dificuldades, né, com relação aos números aí? Com certeza. É assim, a questão de queda de arrecadação, eu tenho ouvido muito da atual gestão. Tem diminuído a arrecadação, mas os números no portal Transparência indicam outra situação, outros números positivos. Atualmente, agora, nesse período da pandemia, houve uma queda, por causa da própria produção das empresas, né? A arrecadação de impostos. Isso diminuiu, então automaticamente, né, ela acaba a prefeitura sendo prejudicada no sentido dos repasses, depois do FPM, ICMS, enfim. O governo federal mandou recursos para cobrir esse déficit aí que os municípios tiveram. Então, um dos recursos em virtude da pandemia, além daquele que é para combater o vírus, com relação à prevenção na área da saúde especificamente, existe um recurso que foi encaminhado aos municípios que é para justamente cobrir esse déficit nesse período, né, para poder pagar a folha de pagamento, pagar os insumos, pagar, né, os fornecedores da prefeitura. Agora, o que nós temos que ver, Marquinhos, é o quê? É que a cidade ela precisa aumentar a sua arrecadação. Do jeito que está, precisa aumentar. Mas como que nós vamos aumentar? É o quê? É através de trazendo empresas para a nossa cidade, onde ela vai produzir renda.
e automaticamente ela traz emprego, ou seja, emprego e renda. Isso é importante, é fundamental para o município, porque ela dá emprego para a população e ela também aumenta o seu orçamento para investimento para a população. Então, se não houver um projeto, né, um projeto de futuro, só ficar no paliativo, nós vamos ficar na mesmice e vai cada vez piorando mais, como a gente acabou de citar. Né, eu citei no início da entrevista aí, com relação à folha de pagamento super alta, a capacidade de investimento para a população muito baixa. Ó, nós temos um distrito, outro dinheiro até agora que foi investido, mas não foi aplicado ele ainda, que é a compra de um terreno próximo ao Bonagura, que segundo o governo, no início, que foi na gestão do primeiro mandato do atual governo, que era para a construção do Distrito Industrial 3. E até agora, acho que nem um mato cortaram desse distrito. Acho que nem um mato. Mais de 2 milhões de reais foi investido nessa compra desse terreno. E não fizeram nem sequer a ligação de água, cortaram o mato. Ou seja, se vier uma grande empresa para Capivari, nós não temos o que oferecer. Até um tempo atrás, eu lembro que lendo no jornal Estado de São Paulo, uma grande montadora de veículos estava para vir no estado de São Paulo. Eu pensei comigo, até foi uma fala minha na Câmara, como que nós vamos receber uma empresa se nós não estamos preparados para receber essa empresa? Nós não temos área, não temos terra. O município tem que ser visionário, ele tem que pensar não no presente, ele tem que pensar, claro, no hoje, mas pensando no amanhã. Senão, como que nós vamos trazer grandes empresas? Então, hoje, você pega os próprios distritos que tem, Distrito 1, Distrito 2, abandonado, mato. Os próprios empresários lá do Distrito 1 estão fazendo, vamos falar, chamada vaquinha, para poder lá ter uma cancela lá, para poder melhorar a segurança, né, até na questão da limpeza. Então, você vê que está esquecida essa área. E se nós queremos um crescimento econômico, queremos um crescimento, trazer mais empresas, nós temos que investir nessa área. Temos que atrair novas empresas, mas para atrair novas empresas, nós precisamos ter estrutura e ter já pronto, asfaltado, enfim, ter condições de poder trazer essas empresas. Hoje, Capivari não tem condições nenhuma, não tem uma. Então, infelizmente, isso tem perdido muito. Matheus, nós vamos encaminhando para o final dessa entrevista. Outras oportunidades terão para um bate-papo aqui em nossa rádio durante o período eleitoral. Quero deixar o espaço aberto para suas considerações finais, Matheus. Olha, eu quero agradecer o espaço aqui da Raízes FM, quero agradecer a todos os ouvintes que estão sintonizados. Nós precisamos de uma Capivari visionária. Nós não podemos mais ficar fazendo medidas paliativas e esquecer do amanhã. Nós temos aí, pode ver, a cidade tem crescido de uma forma desproporcional. A cidade está crescendo, mas está crescendo de uma forma desorganizada. Nós não temos uma grande avenida para ligação entre bairros. Pode ver como tem crescido aquela região lá do Caraça, do Bosque dos Pinheiros, Jardim Branil, Avenida Josefina Giovana Rossi, o estado que está aquela avenida. Nós precisamos fazer algo, né, ter um plano diretor para que nós possamos organizar a nossa cidade. Então tem muitas coisas que precisam ser feitas, que infelizmente, né, as pessoas deixam de lado e acabam dando prioridade a coisas que de repente fica visionário pensando em voto. Isso só vem atrasando o nosso município de Capivari, só vem deixando a cidade para trás e a gente vê a situação desorganizada que nós estamos vivendo. Então a cidade precisa avançar, precisa pensar no amanhã, nós precisamos pensar na juventude, nessa nova geração que está vindo, para ter uma cidade mais justa, desenvolvida e que seja, né, que os seus recursos públicos sejam bem investidos para a população, em benefício da população, não em benefício de terceiros individuais, mas da população. Obrigado.